que é que fazem um economista, um jornalista, uma poeta neste episódio de Um Pouco Mais de Azul, dedicada ao mote Os Pontinhos? Bom, Francisco Louçã vai tratar da acumulação de fortunas e da velha questão de Garrett, que pergunta quantos pobres são necessários para fazer um rico. Fernando Alves vai pegar na frase do Marcelo Calvita, a caça aos pontinhos por Montenegro. Eu vou falar dos pontinhos dados pelos debates televisivos e também de pontos altos das minhas leituras desta semana, Corpos de Memória de Hélder Macedo e Nili Cherkovsky, poemas escolhidos. Esta edição de Um Pouco Mais de Azul dedica-se agora a um tema que é pontinhos. Não são reticências, são mesmo pontinhos. Daquela frase do Presidente da República que veio festejar o facto do governo de Montenegro estar a somar uns pontinhos por causa de uma medida que tomou, evidentemente, no impulso das eleições. Então, uns pontinhos. E eu, na parte que me cabe, quero falar-vos de uns pontinhos que são as grandes diferenças, as desigualdades de rendimento e de fortuna em Portugal. Os que vivem muito bem sobre os outros tantas pessoas que vivem muito mal. E é sobre essa fortuna que eu vou fazer umas perguntas. E a primeira pergunta de todas é: quem é que tem mais em Portugal e como é que o obteve? Bom, quem tem mais é muito conhecido. A partir dos registros da propriedade, a partir do registro da capacidade acionista, da propriedade de empresas, de títulos de patrimónios, a família com mais fortuna em Portugal é a família Amorim. Vem do monopólio dos petróleos, da distribuição de combustíveis e dos negócios financeiros que foram feitos a partir daí. O segundo grupo é o Grupo Melo, que vem da história antiga da CUF, um dos grandes impérios da exploração colonial e também da indústria em Portugal sob a ditadura, que se reconverteu em vários ramos, incluindo a exploração de autoestradas, gestão de hospitais e outras formas de acumulação de negócio. O terceiro é o Grupo Soares dos Santos, que tem supermercados, distribuição comercial, distribuição alimentar, centros comerciais, e estes são os três grupos que estão no topo da distribuição da fortuna em Portugal. Como é que lá chegaram? Chegaram de três formas. Primeiro, a partir do trabalho dos seus assalariados. São dezenas de milhares no caso de Soares dos Santos, são muitos nos outros grupos, e o trabalho, a acumulação, o rendimento que é produzido por esse trabalho é sempre a primeira das origens desta fortuna. Há uma segunda também, que é os impostos. Ou seja, a redução de uma carga fiscal que, sendo tão desigual em relação ao capital e em relação ao trabalho, faz com que dividendos, mais-valias, rendimentos de capital sejam sempre muito menos penalizados do ponto de vista fiscal, em contrapartida com o esforço muito grande que nos seus escalões sucessivos os rendimentos do trabalho são chamados a cumprir. E, na verdade, nos últimos anos, nesta segunda forma que permite ou que facilita a acumulação de fortuna, as facilidades para aqueles que detêm grandes patrimónios ou grandes rendimentos têm vindo a acentuar-se. Só para vos dar dois exemplos que, por uma coincidência mágica, conduzem ao mesmo número. Há benefícios fiscais de 1,7 mil milhões de euros
para um pequeno grupo, são 150 mil pessoas, imigrantes já agora, mas que, vivendo uma parte do ano em Portugal, uns vão e vêm, mas a maior parte está estabilizada em Portugal, são residentes estrangeiros que vieram para Portugal por uma única razão: beneficiar de uma taxa de IRS diminuída, 10% sobre as pensões, todas, sejam maiores ou menores, e 20% sobre os rendimentos do trabalho, todo, seja ele qual for. Ou seja, pagar muito menos do que os contribuintes nacionais no contexto destes rendimentos. E isto leva a uma perda em benefícios fiscais da ordem de 1,7 mil milhões de euros, como lhe dizia. Ou seja, o Estado aceita perder uma receita fiscal que era a natural, a normal, e, portanto, transferir para essas famílias, as tais 150 mil famílias ou pessoas, esse rendimento gigantesco. Os que estão no topo, os 50 que recebem mais benefício, têm em média 5 milhões de euros cada pessoa. 5 milhões de euros por ano. Não se enganou. Por ano. Portanto, o benefício dos impostos favorecidos é uma segunda forma, além da primeira, que é o trabalho dos seus trabalhadores, para acumular fortuna. E há uma terceira, que é a herança. Na verdade, Amorim, Melo, Soares dos Santos são todos herdeiros. Aliás, uns de segunda geração, ou terceira, ou até mais para trás, beneficiaram sempre de algumas benesses, os tais pontinhos na nossa economia, ou seja, o monopólio, no caso da distribuição dos combustíveis durante muito tempo, uma proteção da ditadura no caso da indústria CUF e da exploração colonial que ela fazia na Guiné e através de algumas outras empresas, ou do benefício de ser um dos pouquíssimos que faz o controle da distribuição alimentar em Portugal, no caso Soares dos Santos. E tudo isso decorre depois a algumas vantagens financeiras. Tudo isto são empresas que depois se multiplicam em várias outras formas de operação. Mas são heranças. Nenhum dos detentores atuais criou o seu próprio império, herdou-o. Isto tem chamado a atenção porque a sucessão de gerações, as dinastias do dinheiro, são uma forma de prolongar estes patrimónios, estas fortunas, que tem sido muito discutido. Nas últimas semanas, uma revista liberal, mas totalmente liberal, talvez uma das porta-vozes mais incisivas das políticas liberais na Europa e no mundo, a revista britânica Economist, publicou um número dedicado à herançocracia, ou seja, aqueles que têm o seu poder e a sua fortuna por herança. Porquê é que estão tão preocupados por isso? Porque nos países desenvolvidos, no último ano, de que há registro, no último ano, as heranças representaram 10% do PIB. 10% do PIB, só em heranças. São 6 trilhões de dólares na notação norte-americana. Na nossa notação são 6 bilhões, milhões de euros. E com uma tendência crescente, desde a década de 1960, ou seja, 2 gerações para trás, o peso das heranças no produto interno do país duplicou. No caso da Alemanha, mais tarde, desde 1970, nos últimos 50 anos, triplicou. Porquê cresce tanto o peso das heranças? Bom, por várias razões. Primeira razão, porque há uma acumulação de fortuna. Segunda razão, porque há menos filhos. A fortuna na herança divide-se por menos gente. E a terceira razão é que uma parte destas heranças é propriedade de empresas, mas há uma parte que é propriedade imobiliária. E, portanto, a propriedade imobiliária valorizou-se muito, sobretudo no século XXI, e é uma das formas grandes de acumulação de capital. E, portanto, por estas 3 razões conjugadas, o peso, o valor das heranças cresceu muito, o que faz com que em 2023, não há ainda dados para 2024, quando se contabiliza quantos são os novos bilionários, donos de 1 bilhão, verifica-se que é quase tanto o número daqueles que acedem ao bilhão por herança, comparado com aqueles que acedem porque as suas empresas se valorizaram muito, e isso acontece em alguns setores, telecomunicações, semicondutores e outros. Mas mesmo assim, o acesso à fortuna
pela simples herança, nascer em berço de ouro, é quase tão significativo como o resultado das valorizações rápidas de algumas empresas, tipo Elon Musk, Nvidia ou alguns outros. Porquê é que uma revista liberal está tão preocupada com isto? Porque se a fortuna se acumula crescentemente através de heranças e não através da valorização dos patrimónios empresariais, ou seja, do poder económico em si mesmo, então o risco de rotina, de incapacidade de inovação, de assentar o poder económico na base da oligarquia da relação com o poder político, os tais pontinhos, se quisermos voltar atrás, é muito maior. O que significa que a ideia de que se pode enriquecer por mérito é uma dupla mentira. Sempre foi uma mentira. O mérito não permite enriquecer. O que permite enriquecer é o poder. É o poder que determina o enriquecimento. E a ideia de que aquelas pessoas que têm mérito vão ser tão ricas como Elon Musk, aquilo que os liberais tentam apregoar, não tem sentido nenhum. Há uns pouquíssimos que conseguem, por relações de poder, vejam Elon Musk colado a Trump, Elon Musk favorecido pelos gigantescos investimentos de governos anteriores. Esse poder é único, não é reproduzido. Não vamos ser todos ricos. Muito pouca gente, e sobretudo aqueles que já têm uma posição de poder, vão ser os ricos. E, portanto, o mérito não é reconhecido. Mas, em segundo lugar, se então é a fortuna herdada que é predominante nestes três processos de criação das grandes fortunas, trabalho, impostos e herança, se é a herança que é o mais importante, isso significa que a estabilização do poder é o que é determinante nas estratégias. E é isso que nós estamos a assistir. E Elon Musk é, desse ponto de vista, o melhor exemplo de todos. Ele precisa de estar colado a Donald Trump para dar o sentido da sua força, do seu poder, da sua inexpugnabilidade, e é isso que ele está a dizer ao mundo. As heranças, a fortuna construída sobre o trabalho dos outros ou sobre os benefícios dos impostos que privilegiam este setor social dos milionários é a chave da evolução da nossa sociedade e economia. E por isso, se perguntarmos para que é que servem os bilionários, para que é que servem, percebemos então que não servem rigorosamente para nada, senão para o seu próprio poder. Olá, antes de mais um bom 25 de Abril para toda a gente. O mote para este Um Pouco Mais de Azul, neste novo episódio, é pontinhos. Assim mesmo, pontinhos com este diminutivo pobre e aquém, dando conta da indigência com que as televisões procuram contar o combate político e ideológico nestes tempos de eleições. Aos três pontinhos que nos deixam nesta dúvida reticente sobre o futuro que saberá de Portugal e do mundo, hei de preferir os 2 pontos convictos, pelo menos para anunciar 2 livros de poesia recentemente publicados. Uma longa antologia com a chancela Barco Bêbado, que dá-nos a conhecer a poesia de Nelly Cherkovsky, é um poeta americano de origem judia, que assume esta origem judia, aliás, porque substitui o nome de batismo por este nome Cherkovsky, este nome de família. E é um poeta que nunca tinha sido traduzido entre nós. A verdade é que esta descoberta resulta para mim no entusiasmo de um grande ponto de exclamação. Na diversidade poética de Cherkovsky ecoa a herança da Beat Generation, que se dissolve muitas vezes numa espécie de metaforização dolente e metafórica em busca do ponto de luz de uma ética em que o pessoal é também político e a verdade é um corpo mutável e cambiante. Também resistindo a este tempo detergente, como dizia Rui Belo, também resistindo a este tempo detergente, outro ponto exclamativo por uma leitura que me entusiasmou por estes dias. O mais recente, e muito breve também, livro de poesia de Hélder Macedo, chamado Corpos de Memória. Aqui, desde o prefácio ao último poema,
É com uma ironia amena e serena, sempre reconhecível no autor, que se pontapeia a morte, fintando-a, olhando, aliás, de frente, olhos nos olhos, dentro do ponto negro da pupila. Foram, sem dúvida, estes os pontos altos das minhas leituras por estes dias. Mas fazendo o ponto da situação, a verdade é que a realidade insiste em oferecer-nos pontinhos hesitantes. No fundo é como escreveu Rui Belo. Eu vinha para a vida e dão-me dias, trocando por desastres alegrias. Os dias que se vai colhendo a custo e ao bochecho, sequer são dias levantados ou dias definidos, são uma espécie de vaga paisagem pontilhista de impressões difusas, impressionistas, com diluídas formas disfarçadas. O impressionismo pontilhista enche o olho na pintura, sim, até na poesia, mas não será assim na vida. Isto a propósito do tecnicismo tecnocrata e despachado que vai lançando a bitola para uma avaliação do mundo que se quer rápida, ligeirinha e à distância. Verdadeiramente vaga, mas fingindo-se, ainda assim, definitiva e a arrogar-se de critérios de objetividade. É a chamada persuasão numérica traduzida em pontuações pontilhadas, pontos atribuídos e que de tão esvaziados mal chegam então aos tais pontinhos. Falo dos pontos dados por cada comentador a reboque dos debates, numa sangria desatada para prolongar o espetáculo televisivo. Os tempos são, já se sabe, de eleições e há que fazer render os debates numa pantomina performativa a meio caminho entre o Festival da Canção e as tabelas das façanhas futeboleiras, contas feitas aos golos. Disputa política passa a ser duelo. Importa só saber quem vence e saber quem perde. Embarca-se então numa alegria festivaleira, numa lógica avaliativa que já estava, aliás, entre nós muito bem instalada com os rankings, as avaliações, os exames e as pontuações ou as pontuaçõezinhas das sociedades modernas. Os tempos estão cada vez mais modernos e já se segue do ontem para o amanhã sem se passar pelo hoje. É a prática generalizada da vida feita de concursos e assim se avalia filmes como livros, pessoas ou serviços e agora políticos em debate. Não se sabe o que se avalia, não se conhece os critérios, importa atirar um número para o ar, importa distribuir pontinhos. Pensar incomoda ainda mais do que andar à chuva e já se sabe que é tal qual ler, uma maçada, como estudar, aliás, pouco mais que nada. Nem precisamos até que Fernando Pessoa o ateste. Os comentadores vão enxameando em volta dos debates, distribuem pontos e pontinhos aos candidatos e é com alívio que entregam os pontos no que toca à reflexão política e à discussão de ideias. Valoriza-se sobretudo a arte performativa e para que cada qual não conclua por si, não vá o estimado ouvinte cansar-se, para que cada qual não conclua por si, atribui-se numéricos pontinhos a aferir da objetividade matemática da avaliação. Afinal, o que importa, pois há tantos modos de compor uma estante, afinal o que importa é que o espectador, com um olho em cada ecrã, um no telemóvel, outro na televisão, consiga a um tempo dar conta tanto do scroll como do zapping. Por um lado, notícias, vídeos e gatinhos telefone afora. Por outro, o controle rápido do deve e do haver de quem perde e ganha aos debates. Mesmo que só se veja o jogo de través, sabe-se ao menos o resultado. E é quanto basta. Também o professor Marcelo, com certeza com a lembrança ainda dos cábulas de direito que escapavam por uma unha negra ou por uns pontinhos à razia do chumbo, também o professor Martelo se referiu desta forma ao primeiro-ministro a propósito das medidas do governo para responder às tarifas aduaneiras trampianas. E dizia-nos Marcelo, está a marcar uns pontinhos e a aproveitar para isso. A marcar uns pontinhos. Ora, pontinho aqui, pontinho ali, que aproveite então. Que aproveite então Montenegro como puder e como souber. É sabido e quase máxima, na escola, no futebol, como no governo de um país, já pouco importa o que se sabe, irrelevante como se joga, batota não assinalada é batota não contada. Afinal, o que importa é marcar pontos na lógica despachada do TikTok,
quando nos querem, enfim, a toque de caixa. Mas deixemos os pontinhos e vamos aos pontos que interessam, porque a poesia, importada ou exportada, ao menos não paga tarifas e furta-se à razia das trampalhadas económicas. O poeta americano da cidade de São Francisco, Neil Cherkovsky, morreu ano passado com 78 anos. O livro, agora publicado, percorre todas as suas obras, fazendo uma generosa seleção de poemas escritos entre 1959 e 2022, a que agora a edição portuguesa acrescentou ainda 4 poemas inéditos que não estavam incluídos na edição americana. Walt Whitman é um eco referencial que ressoa na escrita de Cherkovsky, mas ao longo do volume, aliás bem documentado com várias fotografias, o leitor dá-se conta de uma pulsão que pontua os seus poemas, a ligação estreita, pessoal e ideológica com os nomes da Beat Generation, como Ginsberg, Ferlinghetti ou Mark Greene, mas também Kaufman ou Grigori Corso, juntamente com Bukowski, a quem podemos dizer irá buscar o traço ético que busca na poesia a verdade do humano. Aliás, num outro livro, também editado pela pequena editora Barco Bêbado, Neil Cherkovsky, prefaciando a poesia do poeta americano Eric Walker, de quem também foi afinal amigo, escreve quando se sente afortunado pelos poetas que passaram pela sua vida, que é como quem diz, pela sua poesia. Charles Bernstein, no breve prefácio que antecede a coletânea, mostra como os poemas de Cherkovsky, e cito, são alimentados por uma metamorfose por vezes pontilhista, coisas que se transformam noutras coisas na volta de uma frase, espaço-tempo a dissolver-se em sentido sonoro. Há assim, acrescento eu agora, no tom da sua poesia, uma consciência e desejo da transitoriedade e um sentido elegíaco, sim, que por vezes exige uma tonalidade dolente que contrasta com aquela expressão de um alvoroço inquieto. Para o prefácio que introduz esta antologia, Bernstein resgata um texto de Cherkovsky sobre a sua própria escrita, forma de torcer as palavras para as tornar outras, quem sabe mais verdadeiras e genuínas. E diz-nos então, Cherkovsky, diz-nos este cansaço interno, que é na busca do discurso poético e, acima de tudo, de uma ética, não como fim, mas como uma procura em permanência. Ou, se quiser, uma espécie de verdade autêntica que é dada pelo instante, que é dada pelo caminho. E diz-nos ele, afadigo-me montanha abaixo, montanha acima, numa corrida ofegante para oferecer um vislumbre do que poderá ser a verdade. A poesia nem sempre é uma busca pelo que é absoluto, mas pode também ser uma descoberta contínua do que é verdadeiro no momento e do que pode mudar a qualquer altura. O poema pode tornar-se então esta genuinidade que muda a qualquer instante mediante o ângulo de visão. Eu ainda sou da altura em que se chamava ponto aos testes, o que na verdade até faz algum sentido, mais do que testar ou experimentar conhecimentos, aptidões ou quejantes que tais, mais do que testar ou experimentar, interessa chegar ao ponto em que vários caminhos de saber se interseccionam. E é aí que se faz então um ponto da situação que não seja simplesmente um estagnado lugar de chegada, mas ponto sim, permanentemente de partida. Gostava de ler um poema de Cherkovsky chamado Retrato aos 76 anos. Há 5 anos eu tinha 8 páginas a mais do que a Bíblia hebraica e era propensa a maus comportamentos. A minha cara estava suja, os meus dentes eram maus, eu nunca gostei da escola primária, nunca aprendi a divisão silábica, mas jurei fidelidade a uma bandeira de folhas de outono. Só isso torna a velhice doce como o mel mítico da colmeia. É esta fidelidade à ética poética, a uma bandeira de folhas de outono, não de outra, que torna a velhice doce como o mítico mel das colmeias. Mas fazendo até esquecer tanto a futilidade da pontuação atribuída aos candidatos pelos comentadores, como os tais pontinhos do comentador mor da nação ao primeiro-ministro, eu gostava de vos falar de um outro ponto alto.
o último livro de poesia de Hélder Macedo, chamado Corpos de Memória, editado pela editorial Caminho e que também acabou de sair. Este livro é um ponto de ordem na vida em forma poética. Um livro que olha a morte nos olhos, mas que não entrega assim, sem mais, os pontos. Com a serenidade irónica que se lhe reconhece, fazendo de cada verso um ponto de honra, logo no breve prefácio do livro, Hélder Macedo explica o que vem e reinterpreta os seus mais de 60 anos de poesia em 90 anos de vida. Logo no prefácio, Hélder Macedo conta a história de uma criança que se mantém até aos 9 anos num mutismo absoluto, até que resolve falar. Vale a pena ler a história como o poeta a narra, e passava a lê-la. Faz-me lembrar, diz Hélder Macedo, aquela história do rapazito que sabia fazer tudo, só não falava. Os pais habituaram-se, o menino parecia bem tudo mais, feliz e sorridente, até que um dia, sentadinho à mesa, dobrou cuidadosamente o guardanapo, pousou a colher, afastou o prato e disse numa voz clara, em perfeita sintaxe: "Esta sopa está azeda." A mãe voltou-se para ele e disse: "Oh, meu filho, meu querido, mas afinal tu falas? Mas porquê é que não dizias nada?" E o menino respondeu: "Mas para quê? Até agora estava tudo certo." Continua Hélder Macedo. Foi assim que também eu, lá para os 9, 10 anos, terei sentido a diferença entre estar tudo certo e ter deixado de estar. E assim escrevi os meus primeiros versos. No final deste prefácio, Hélder Macedo confessa ainda: "Só sei que ando muito chateado porque estes poemas, os poemas deste livro, são os últimos e não gosto nada de poder deixar de ser. Ainda assim, continuo a protestar quando a sopa fica azeda." Deixo-os com o último poema do livro, o último protesto, com esta certeza que em Hélder Macedo um ponto final, mesmo no último poema do livro, só significa começar um novo parágrafo. Seria bom se finalmente conseguisse ser tão velho como sou, acreditando em senil contentamento que o amor foi mais forte do que a morte, corpo a corpo transformada em aparências de vida que sobressaem na memória dos corpos inconclusos. Porque são muito diversos os modos de desejar, ou que ainda possam ser, no que pudessem parecer ter sido, porque também são muito diversos os modos de enlouquecer. E odeio velhos. Apetece-me dar-lhes empurrões, apetece dar-me pontapés com a perna que dói menos na perna que dói mais. Vértebras comprimidas, próstata alargada, olhos lacrimejantes, lábios frouxos, dorso recurvado, ventre flácido, cancro. Perdi 9 centímetros de altura, bengala tateante, jovens mulheres dando-me o braço núbil com cuidados maternais para que não caia nas escadas. E ainda assim, a querer certificar-me de que não cheira ranço, a corpo inabitado, a cuspo ressequido, a castidade, a merda, a mija, padre confessor, a desejo requentado na lembrança. Ainda assim, enquanto a vida vive em mim até ao fim. Marcelo deixou há dias no ar a ideia de que Luís Montenegro, com as medidas anunciadas para responder às tarifas do outro, poderia almejar do povo soberano a benesse de uns pontinhos, pouquinhos que fossem, 2, 3 pontinhos, com o alarme gráfico da dúvida ou das reticências, em sendo os pontos 3 pontinhos. O Presidente, quando está para aí virado, vírgula, é um grande ponto. Pontinhos calculados antes das contas feitas e refeitas, argumentos esticados até à pontinha de cada pontinho, mesmo quando se trata de otimistas irritantes, dá muitas vezes novos fora nada. Se Montenegro não somar esses insinuados pontinhos que a resposta às tarifas talvez traga na hora de bater o ponto, lá se vai o não é não. A alfinetada presidencial foi uma estranha maneira de nos mostrar onde bate o ponto, não impedindo Montenegro de, não obstante o suave safanão, subir, ainda que pouco, na pontuação. Amanhã já ninguém se lembra, a não ser que o candidato seja levado na torrente de um ponto fraco. Os debates têm dado para tudo.
Andou Montenegro nas pontinhas com Rui Rocha, procurando atraí-lo para a montenegrização que, em seu entender, atinge já como um vírus os seus opositores. Um vírus benigno, claro. Montenegro faz uma proposta e a oposição devolve-lhe imediatamente uma mancheia de likes, ou sabe-se lá, de votos. Eis uma novidade política que pede um pontinho de exclamação. E talvez estimule um ensaio com o qual Montenegro possa iniciar um percurso na teoria política, mesmo de lombada curta, suprindo a lacuna que alguém recentemente lhe atribuiu de falta de obra publicada, de pensamento impresso. Algo me traz à mente uma tira recente de Níquel Náusea, na Folha de São Paulo. Aquela em que o rapaz dá um grito depois de mordido pela cobra. Esta decide sossegá-lo. Relaxa, eu não sou venenosa. Então por que me mordeste? Perguntou o rapaz. Preferias que eu tivesse veneno? Devolve-lhe a cobra. Não, diz ele. E ela aconselha-o a que não faça perguntas idiotas e desfrute a sua picada sem veneno. E ele, feliz, tens razão. Não é nesta tirinha Montenegro quem faz de cobra. Cobra, desta vez venenosa, em seu paraíso mediático, Miguel Relvas lançou, numa entrevista ao Público, um detergente branqueador do Chega à atenção de Montenegro. Já quanto a Pedro Nuno, Relvas usou uma lexívia incolor ao dizer que o secretário-geral do Rato é um produto branco daquilo que deve ser um líder do PS. É um líder sem marca. Relvas não dá ponto sem nó, nem pontinho. Noutra frente de debate, quando Relvas parecia mais discreto, tirando o sorriso de lâmina sempre afivelado, foi Pedro Nuno alvejado por fogo amigo de Adalberto Campos Fernandes, que legendou candidamente a falta de autenticidade, quer de Montenegro, quer do próprio secretário-geral do PS. O socialista Adalberto, depois de elogiar a autenticidade de Paulo Raimundo, fez votos de que o líder do seu partido saiba ser, estou a citar, saiba ser como é e não contraria a sua natureza. Desejará o amorfo Adalberto, com o seu olhar de ponto morto, um Pedro Nuno em ponto de rebuçado, com a genica de um radical? A campanha tem tido as suas pontinhas de febres lentas, mas não tarda passa. Ficam momentos de branda estupefação, como aquele em que Nuno Melo colocou a fasquia alta do teto às rendas no cacifo do professor Salazar. E quando Joana Mortágua citou argumentos recentes de Paulo Portas em defesa da imigração, o montenegrizado Melo não foi de modas e jurou a pé juntos que a ele ninguém o ouvirá citar Louçã, Cruzes Canhoto. Linhas vermelhas são linhas vermelhas, um ponto mais roxas na terra do cônego. Entretanto, gradas figuras da análise política e da maquilhagem de campanha vão exibindo na pantalha uma tal vertigem de pontuações que ainda talvez nos vejamos obrigados a votar de calculadora em punho. Mais do que o atino programático, os contendores terão de procurar nota positiva na selva pontual dos média. Assim, todos marcam o ponto que a vida é difícil para todos. Enfim, até certo ponto. Os comentadores debitam o seu pontinho de vista antes e depois dos debates, e por baixo e por cima, não lhes escapando os pontos cardeais e os colaterais da pugna. Como agora se diz, os temas quentes estão em cima da mesa e os espectadores estão lá em casa. Isso explica os cumprimentos lá para casa, esse subterrâneo da cidadania, onde está o povo, ignaro e boquiaberto, a fazer contas que o deixam ainda mais baralhado. E foi mais um episódio do podcast Um Pouco Mais de Azul, agora acolhido pelo Jornal Público, dedicado ao tema pontinhos, ao mote pontinhos. O grafismo foi do Tiago Tavares, a realização de Miguel Bordalo, produção de Joana Louçã e música de Filipe Melo.